Agora vamos aos princípios. Aliás, a gente já viu os princípios, né? Princípio multiplicativo e princípio aditivo. Agora a gente vai expandir isso daí. A gente vai ver o que é permutação, combinação e arranjo. Você deve estar se perguntando aí já há um tempo, né? Quem já estudou. Professor, cadê a combinação? Cadê arranjo? Sem querer não, né? De propósito, na verdade. A gente já fez questões aqui de arranjo, de permutação. Só vou agora oficializar o negócio. Vamos ver isso aqui. A questão. De quantas maneiras distintas 5 irmãs? Vamos pensar aqui, ó. 5 irmãs. Ana, Bia, Carol, Dani e Elisa. Dei nome para elas. 5 irmãs, tá? De quantas maneiras distintas elas poderão ocupar os 5 últimos lugares de um teatro? Vamos pensar comigo. São 5 irmãs, tá? E são 5 lugares. Ou seja, nenhuma delas vai ficar sem lugar. As 5 vão ocupar os lugares. A única coisa que vai poder fazer é elas ficarem trocando de lugar entre si. Essa troca a gente dá nome permutação. Tá bom? Então, permutação acontece quando, existem N meninas e existem N cadeiras. Ou seja, o número de meninas é igual ao número de cadeiras. Então, o primeiro exemplo é uma permutação. Permutação é a ordenação de um conjunto de objetos. É uma forma de selecionar os objetos de um conjunto e organizá-los em uma ordem específica. Veja que fala-se muito em ordem. A permutação, vamos colocar aqui o título bonitinho, permutação. É a troca de lugar. E tem uma fórmula para a permutação. A permutação de n elementos é igual a n fatorial. Tá bom? Então, esse Pn, que está aí, é a permutação dos n elementos do conjunto. Permutação dos n elementos do conjunto. Uma fórmula simples. Vamos resolver a questão. Vamos voltar lá na questão, tá? Para a gente... são 5 meninas, são 5 lugares. Então, uma permutação. Permutação das 5 meninas. De acordo com a fórmula, permutação de n é n fatorial. Então, permutação de 5 é 5 fatorial. Tá? Ah, professor, não lembro o que é fatorial. Não. O fatorial, a gente pega esse número e vai multiplicando pelos antecessores dele até chegar no 1. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 fatorial, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Então, existem 120 maneiras de fazer isso. Legal, né? Legal. Mas você deve estar pensando, professor, mas a gente não podia ter feito daquela outra maneira, não? A gente não podia ter usado o princípio multiplicativo? Sim! A resposta é sim, meu querido, minha querida. Claro que sim. O negócio até mudou aqui, ó. Calma. Volta. Isso. Vem aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 cadeiras. Das 5 meninas, quantas podem sentar nessa cadeira? Qualquer uma das 5. Quantas podem sentar nessa cadeira? Uma já sentou aqui, então 4. Quantas podem sentar? Já sentaram 2, então 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Multiplica. Olha lá, deu a mesma continha, meu querido, minha querida. 120.
Professor, então você está querendo dizer que questões de permutação eu consigo usar a técnica dos tracinhos para resolver? Ou seja, eu consigo usar o princípio multiplicativo? Muito bem! Exatamente isso que eu quero dizer. Toda questão de permutação você vai conseguir resolver usando o princípio multiplicativo. Combinado? Então, só estou te dando o nome do negócio aqui para você não ficar em dúvida. Beleza? E ele é muito importante em anagramas. Anagramas fala muito, a gente usa muita permutação. Combinado? Agora, olha a segunda questão. Eu estou com as mesmas 5 meninas. Agora eu quero chegar nos 3 primeiros lugares de uma corrida. São 5 meninas, são 3 lugares. Agora não é mais permutação. Por quê? Porque o conjunto tem 5 pessoas, mas eu não vou usar as 5, eu vou só usar 3. O nome que se dá a isso é arranjo. Tá? Então, vamos agora definir arranjo. Arranjo. Então, passando ali para frente, eu tenho aqui a definiçãozinha. Arranjo é uma variação da permutação, onde são selecionados um número específico de elementos. Então, está vendo? De um conjunto. Eu não vou usar todos, eu vou usar um número de elementos desse conjunto e organizados em uma ordem específica. Olha a expressão de novo, ordem, usando toda hora essa palavra ordem. É semelhante à permutação, mas com a diferença de que é possível selecionar menos elementos do que existem no conjunto original. Então, na permutação, se são 5 meninas, eu só uso as 5. No arranjo, se são 5 meninas, eu posso até usar as 5, mas eu posso usar 4, eu posso usar 3, 2. É como ele está dizendo aqui. Então, arranjo tem uma fórmula. A fórmula do arranjo é essa daqui, ó. Arranjo de n elementos tomados P a P. É n fatorial sobre n menos p fatorial. Formulazinha. Esse n necessariamente tem que ser um número maior ou igual a p. Tá bom? Então, ele não pode ser menor. Porque, veja, o n é o número de elementos do conjunto. Você não pode, com 3 meninas, pegar 5 meninas. Não dá. Tá bom? Então, n sempre tem que ser maior ou igual a p. Então, esse ANP significa arranjo dos n elementos do conjunto tomados P a P. Tomados P a P. Então, n elementos do conjunto tomados P a P, retirados P a P. No caso do nosso exemplo, é um arranjo das 5 meninas e eu tenho que escolher quantas? 3. É só aplicar a fórmula. N fatorial, 5 fatorial, sobre n menos p fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, isso vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 3 dá 2 fatorial. Agora, como que eu resolvo uma divisão de fatoriais? Para eu resolver isso, eu vou abrir esse fatorial de cima até o fatorial de baixo. Então, vou abrir o 5 até o 2 fatorial. Ficando assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu paro onde eu quiser, mas eu coloco o fatorial. Qual que é o objetivo? O objetivo é poder simplificar. Tá? Lembrando, eu não posso cortar 2 fatorial com 4. Tem que ser com um idêntico a ele. Então, corto 2 fatorial com 2 fatorial. Fica 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60.
Sim, você já pensou, né? Professor, a gente já fez uma questão parecida com essa, a dos cavalos lá. Sim, a gente fez. Vamos voltar aqui à questão. Chegar nos 3 primeiros lugares de uma corrida, a gente poderia então fazer essa questão, professor, usando a mesma técnica que a gente usou lá dos cavalos? Sim! Olha lá, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Das 5 meninas, quantas podem chegar em primeiro? As 5. Quantas podem chegar em segundo? 4. Quantas podem chegar em terceiro? 3. Agora é só multiplicar. 5 vezes... Ah, aqui. Um detalhe. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 vezes 3. Mesma coisa, né? 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então tá. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quero dizer que questões de arranjo a gente consegue resolver usando o princípio multiplicativo. Aliás, a gente está aqui desde o início dessa aula resolvendo questões de arranjo, e arranjo com repetição e arranjo sem repetição. Quando a questão falava, ó, distintos, então era arranjo sem repetição, como isso daqui. Quando não falava, é arranjo com repetição. É só usar o princípio multiplicativo. Agora, aqui é que está o problema. A gente não fez, até esse momento dessa aula, nenhuma questão disso daqui. Veja, poderão formar um grupo de estudos com 3 participantes. Meu querido, não parece com a questão anterior, que diz que é uma corrida com 3 pessoas, 3 primeiros lugares de uma corrida? O que muda? Eu vou te falar. O que muda é a ordem. Aqui, deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui, olha, nesse exemplo, no exemplo 2, no exercício 2, o que a gente tinha era o seguinte: se a Ana chegasse em primeiro, a Bia em segundo e a Carol em terceiro, esse pódio é um pódio totalmente diferente se a Carol chegasse em primeiro, a Ana em segundo e a Bia em terceiro. Então, os pódios são diferentes. Agora, nesse terceiro exemplo, olha ele. Formar um grupo de estudo com 3 participantes. Se eu chamo para o grupo a Ana, depois a Bia e por último a Carol, é diferente ou é igual a chamar a Carol, a Ana e a Bia? Você há de me dizer que é igual. Se eu chamo a Ana primeiro, depois a Bia, depois a Carol... Não, volta. Eu quero a Carol primeiro. Vem cá, Carol, vem cá, Ana, vem cá, Bia. Professor, você está doido? É o mesmo grupo. Sim, é o mesmo. Ou seja, a ordem não fez diferença. A ordem não faz diferença. Ou seja, a ordem, a gente diz que não é importante. Enquanto lá no arranjo a ordem era importante, lembra que o tempo todo ele está falando de ordem? No arranjo, a ordem é importante. Na permutação, a ordem é importante. Na combinação, a ordem não é importante. E eu acabei de dar o nome, é combinação, esse nosso terceiro caso. Combinação. E a combinação não dá para fazer usando os pontinhos ou o princípio multiplicativo. A combinação a gente vai usar uma fórmula. Combinação dos n elementos tomados PAP. Isso é n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Não, professor, você deixou a pior fórmula para a gente. Então, não. Eu vou te ensinar a usar essa fórmula sem jamais ter que decorá-la.
Acredite, eu vou te ensinar a usar essa fórmula sem jamais ter que decorá-la. Então, só anotar aqui, ó, CNP quer dizer combinação dos N elementos escolhidos ou tomados PAP. Então, eu tenho 5 meninas e eu quero escolher 3 em 3. Ou seja, eu quero formar trios. Deixa eu anotar, deixa eu fazer a conta aqui em cima, para eu te mostrar. Então, veja, é uma combinação das 5 meninas e eu vou escolhê-las em trios, tá bom? Como que é essa história de nem precisar decorar isso daqui? Vou te ensinar. Você vai dar um fatorial para os 2 números que estão aqui. Lembrando que o cara de cima sempre reina sozinho, então os outros vêm para baixo. Então, vou dar um fatorial para o 5, agora eu vou dar um fatorial para o 3. 3. Agora eu vou subtrair um pelo outro. Quanto que é 5 menos 3? 2. Pronto. É isso. Então, toda vez que você tiver isso daqui, você vai dar um fatorial para esse, um fatorial para esse e um fatorial para a diferença. Fatorial, fatorial, fatorial. Fatorial, fatorial, fatorial. Pega comigo. Fatorial, fatorial, fatorial. Vai dar certo. Então, olha lá. Agora, como que eu resolvo isso? Eu vou abrir esse 5 fatorial até o maior dos de baixo. Então, eu vou abrir o 5 fatorial até o 3 fatorial. Ficando assim, ó. 5 vezes 4 vezes 3. Paro aqui, coloco fatorial. Sobre 3 fatorial. Esse 2 aqui, eu vou abrir. Vezes 2 vezes 1. A ideia é para poder cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Vou cortar aqui, ó, o 2 com o 4. Então, ficam 5 vezes 2, 10. 10 maneiras de escolher. O que acontece com essa fórmula é que ela elimina as repetições. Por isso, nos outros exercícios, estava dando 60, né? No arranjo, deu 60. Eram 5 meninas, escolhe 3, deu 60. Agora que eu eliminei as repetições, aquelas onde só troca de lugar e continua na mesma, deu uma quantidade bem menor. Então, esse agora vai ser o desafio, a combinação. Eu não coloquei aqui a definição, olha lá. Combinação é uma forma de selecionar um subconjunto de elementos de um conjunto sem levar em consideração a ordem em que eles estão dispostos. Ela é diferente de uma permutação, pois enquanto a permutação se preocupa com a ordem dos elementos, e aí coloca que o arranjo também, né? Se preocupa com a ordem, a combinação se preocupa apenas com a escolha dos elementos, as maneiras que eu posso escolher.